são conhecedores, têm uma grande experiência nessas áreas vitais e os quais nós convidamos para fazer conosco uma reflexão que possa trazer informações qualificadas e ajudar aos eleitores a avaliar melhor as propostas dos candidatos que estão aí disputando essa eleição e fazer uma escolha qualificada. Afinal de contas, a coisa mais importante na democracia é votar bem. Hoje nós temos, então eu quero agradecer a audiência de todos e apresentar os nossos convidados aqui. Nós temos aqui a psicóloga Ana Paula de Lima, a psicóloga, mestre em saúde coletiva, coordenadora da Comissão de Saúde Mental em Porto Alegre, e o doutor Armando Denegre Filho, especialista em medicina de emergência, mestre em epidemiologia e saúde global e em gestão clínica, doutor em política e sistemas de saúde. Nós convidamos também a enfermeira Jerusa Bittencourt, especialista em enfermagem de emergência e mestrando em saúde coletiva, e que tem uma experiência muito grande como gerente de unidade no posto modelo de Porto Alegre. Mas a Jerusa se atrasou um pouco, ela vai entrar no decorrer da nossa conversa e nós vamos começando então. Eu pediria o seguinte, inicialmente, para nós botar a bola em jogo, que cada um dos nossos convidados fizesse uma pequena avaliação, assim, sobre a questão da saúde pública em Porto Alegre. Quais são os pontos cruciais e que tratamento eles estão recebendo? Eu convidaria a Ana Paula para fazer a sua primeira intervenção. Desculpe, eu esqueci aqui o meu colega Tiago Baltes, que vai me ajudar nessa empreitada aqui para coordenar e encaminhar as perguntas pertinentes aos nossos convidados. Bem-vindo, Tiago, boa noite. Tá? Ana Paula, por favor, pode começar. Boa noite a todas e todos, agradecendo o convite do Já, né, nessa importante iniciativa aí para a gente poder aprofundar, né, um tema tão sensível a toda a população da cidade, que é o tema da saúde no âmbito do município, né? Então, queria já, de início, né, colocar que minha fala aqui vai se dar a partir de um lugar de fala dos trabalhadores, né, que é a minha experiência enquanto trabalhadora do SUS já há 27 anos, e também a partir da lógica, né, e do recorte da participação, então, nas instâncias de controle social que eu tenho aí ao longo dos últimos 15 anos, tá? Então, para colocar assim, inicialmente, os temas que considero os temas mais relevantes aí para o campo da saúde, né? Não poderia deixar de tratar de que no momento, né, nós vivemos no cenário do SUS, né, um dos maiores ataques já vividos pelo sistema, né, com várias mudanças aí que têm impactado significativamente a condução aí das políticas, e queria destacar o primeiro deles em relação, né, já a uma história longa de subfinanciamento, né, e que se agrava a partir de 2017 com a emenda constitucional 95, que congela, então, né, os gastos em saúde, e isso tem repercussão direta, né, na gestão do sistema, né, já com perda significativa de recursos, né, ao longo desses últimos, então, 4 anos já. E aí nós passamos de um cenário que já era um cenário difícil, né, dentro de um sistema universal de saúde, né, que está gravado constitucionalmente, né, como direito de todos e dever do Estado ao cuidado em saúde em todas as suas dimensões, né, para todos, né, com igualdade, equidade e de forma integral, né? Então é um desafio significativo, e esse cenário da emenda constitucional, então, de 95, traz um cenário agora de desfinanciamento, né? Então a situação se agrava,
E os municípios que já têm, ao longo dos anos, tido a responsabilidade maior, né, em relação à parcela do investimento em saúde, né, tem já estudos que apontam, né, que, enfim, os municípios acabam arcando com a maior parte do volume de recursos de investimento, né, o Estado cada vez com um volume menor, e ainda parte importante que vem do governo federal, né. Em relação a essa questão do governo federal, eu queria destacar que em 2019 nós tivemos uma situação bastante preocupante nesse cenário, que foi a alteração, então, da forma de financiamento da atenção básica, né, que é a principal rede de atenção do sistema, a porta de entrada, então, do sistema, e que é responsável por atender, então, a maior parte dos problemas de saúde, né, em torno de 80% a 85% dos problemas de saúde devem ser atendidos, então, na atenção básica, só para colocar, então, a relevância dessa rede de atenção entre as outras redes que também existem no Sistema Único de Saúde. Com essa mudança de financiamento na rede de atenção básica, né, na política de atenção básica, a gente teve uma alteração importante, que foi, era a única forma que se tinha de repasse de recursos por base populacional, né, de base populacional. Então, os municípios recebiam, né, um valor fixo, né, que é chamado do piso fixo da atenção básica, que era pelo número de pessoas, né, da população dos seus municípios. E isso garantia, então, o caráter universal, né, apesar desse subfinanciamento, né, garantia esse recurso para os municípios. Com essa mudança, a gente passa a ter outros critérios, né, e isso impacta, então, de forma mais significativa, né, colocando, inclusive, em risco o modelo, né, da atenção básica, né, que depois a gente pode discutir melhor, né. Então, eu quero iniciar fazendo essa fala mais genérica e depois a gente pode aprofundar alguns temas. Perfeito, perfeito, perfeito. Armando, por favor, a sua primeira abordagem, assim, sua colocação de... Pois é, boa noite a todas e todos. O tema da saúde é um tema que, como foi já destacado, é um tema muito relevante, né? Mas, ao mesmo tempo, é um tema muito invisível no cotidiano, muitas vezes, dado que não é um tema de debate público, né, sustentado, permanente e tal. E muitas vezes fica difícil para a população entender a própria estrutura do sistema de saúde. A população em geral se relaciona com suas necessidades e com a resposta que obtém frente a cada uma dessas necessidades. E na medida em que não há um debate público mais sustentado, estruturado, a satisfação ou insatisfação dessas necessidades em saúde é o que define a percepção mais imediata, né? Se o sistema de saúde funciona, se não funciona, a própria conexão, por exemplo, do serviço que presta uma determinada instituição, se isso é entendido como dentro do marco de um sistema único de saúde, ou se isso simplesmente é uma prestação de uma entidade, né, separada. Esse tipo de confusão ou desinformação faz com que a gente tenha na saúde um tema que carece, né, de um tratamento político, social mais consistente. E também dá margem, em períodos eleitorais, a promessas assim, até simplistas, né, de dizer, bom, nós vamos resolver agora aumentando a atenção em tal área, né, ampliando o horário de tal serviço, criando mais um serviço, sem que necessariamente no período eleitoral a gente consiga mostrar essas questões mais de fundo. A Ana Paula já destacava esses problemas fundamentais, né, do financiamento do sistema de saúde, em que a gente depende muito dos recursos federais, né, complementarmente dos recursos estaduais e do próprio Tesouro Municipal para compor, né, o pagamento dos gastos de toda a estrutura em saúde. E portanto, tornar esse debate politicamente relevante, presente, permanentemente, passa a ser um desafio muito importante. Ou seja, o gestor, né, o responsável pela saúde no município, que é a prefeita ou o prefeito, né, da cidade,
ele tem o dever de tornar esse debate muito mais compreensível, muito mais acessível para a população. E ainda mais agora, né? Nesse contexto de pandemia, isso vai persistir durante muito tempo. Nós estamos falando todo dia dos temas da saúde, mas acho que não conseguimos entender muito bem, até porque tem uma guerra informativa, né? Muito grande, uma disputa política sobre isso, persistente, de maneira que no momento em que uma candidatura, né, para a cidade se propõe a tornar esse debate um debate democrático e considerar que a saúde, pela relevância que tem, né, no impacto na qualidade de vida das pessoas, é um tema que precisa ser muito participativo, com as comunidades, nos territórios, com os trabalhadores, né, do setor, com a sociedade em geral. Na medida em que uma candidatura se propõe a dar essa intensidade democrática para o tema, eu acho que nós ganhamos muito, né? Porque ao ganhar em compreensão, a gente ganha não só no envolvimento das comunidades, na construção das alternativas, né? E no comprometimento do governo municipal com essas alternativas, mas também torna o debate político para exigir do governo estadual e do governo federal as suas responsabilidades, né? Porque a linha do que a Ana Paula estava dizendo é muito fácil, né? Na carência da resposta à atenção à saúde, dizer, o problema é imediatamente da cidade, mas não é da cidade, é um sistema nacional, onde 60%, né, 1% dos recursos, fundamentalmente, dependem de arrecadação e distribuição do governo federal. Portanto, não é uma questão que eu possa resolver plenamente no espaço local. E nessa perspectiva, eu acho que nós tivemos, nos últimos anos, um grave problema, né, que foi restringir cada vez mais o debate público, esvaziando o diálogo, por exemplo, do governo municipal com o Conselho de Saúde, né, evitando o espaço do Conselho de Saúde como um espaço fundamental, né, de articulação com a cidadania, porque é importante a população saber que há uma lei federal, né, uma lei orgânica, que institui o sistema de participação social e de controle social sobre o SUS, né, sobre a saúde. E que isso envolve um conselho municipal, envolve conselhos, né, locais de saúde por distrito, perdão, conselhos distritais, conselhos locais, né, por território de unidade de atenção primária, conselhos também nos hospitais, né, conselhos de participação. Portanto, toda uma estrutura, uma arquitetura que tem que ser permanentemente respeitada, ativada, permitindo com que o tema realmente se sustente, né, numa escala pública importante, porque tornar o tema da saúde um tema público relevante, um tema coletivo relevante, tornar isso um objeto, né, de solidariedade e solução coletiva, realmente faz toda a diferença. Faz toda a diferença para começar a construir as bases do que a sociedade vai valorizar e vai lutar para obter no campo da saúde. Então, eu colocaria isso como uma primeira questão importante, no âmbito da relevância do tema, a necessidade de um tratamento responsável, transparente, informado, né? E, ao mesmo tempo, um forte respeito pelo processo democrático, que é o que garante que isso realmente ganhe controle, né, da sociedade, o poder da sociedade sobre uma política tão relevante. Perfeito, Armando. A Jerusa está no ar já? Ainda não? Estou no ar, estou no ar. Ô, Jerusa, muito bem. Então, vou apresentar a Jerusa. Jerusa Bittencourt, enfermeira, especialista em enfermagem de emergência, mestranda em saúde coletiva e gerente de uma unidade do posto modelo de Porto Alegre e militante das causas antirracistas do movimento negro. Bem-vinda, Jerusa. Muito obrigado pela tua presença. Aqui nós começamos assim, cada um dos nossos convidados expõe de uma maneira sintética a sua visão geral assim da questão da saúde pública, para nós começarmos a conversar. Eu expliquei no início que não é propriamente um debate, mas é uma troca de informações, uma reflexão entre pessoas que conhecem, que são profissionais que têm uma experiência grande na área, e que possam trazer informações qualificadas para ajudar os nossos eleitores, né, a tomar as suas decisões agora nessa eleição. Por favor, Jerusa, qual é a primeira intervenção, qual é a tua apreciação genérica, qual é a questão central aí? Eu acho bem importante o assunto, né? Até porque normalmente são os três assuntos que todos os candidatos falam, saúde, educação e segurança, normalmente, né? E especialmente porque a gente está vivendo, acho que o momento
que fazer essa reflexão de como as nossas lideranças, os nossos governantes optaram e priorizaram a vida e a saúde, e a vida de quem e a saúde de quem. Então, espero que a gente consiga fazer um bom diálogo e ajudar as pessoas a fazer essa reflexão para direcionar o seu voto para quem defende o SUS, para quem defende a saúde pública de qualidade, enfim. É isso. Ô, Tiago Baldo está aí? Tiago, quer fazer alguma colocação aí para dar desdobramento do nosso... Primeiro, boa noite, é um prazer falar com todos aí sobre esse tema tão importante que é a saúde pública, né, municipal. E eu gostaria, a gente está na época de eleição, a gente vê muitos candidatos falar. Gostaria de uma observação de cada um dos participantes. Afinal, o que o prefeito pode realmente fazer? Qual o papel do prefeito? O que ele pode prometer e o que ele não pode prometer? Vamos manter a ordem, então. Eu pediria que a Ana Paula respondesse inicialmente. Ana. Então, dando sequência, né, eu queria só retomar isso que o Armando traz, né, como um princípio importantíssimo, a questão da participação da comunidade não só na fiscalização, né, e no controle social, mas também na construção da política, né, porque é a comunidade que melhor, né, pode identificar, enfim, as suas necessidades, né, e está construindo isso de forma coletiva, como deve ser uma política pública, né, destacando que o SUS, ele nasce, né, com essa perspectiva coletiva, né, da mobilização social, e que é considerada a política pública, então, de Estado, né, e não de governo, mais inclusiva que nós temos desde o processo da democratização do nosso país, né? Então, essa pergunta que o Tiago traz, né, é uma pergunta complexa, né? O município e o prefeito, né, ou a prefeita do nosso município, porque esperamos que a gente possa mudar um pouco esse cenário, né, só de homens na direção e no comando, até porque as mulheres têm demonstrado, né, inclusive em relação ao enfrentamento à pandemia, né, exemplos fantásticos, né, na condução, então, de estados e de países, né, mas é função primordial, né, do lugar do prefeito ou da prefeita dar conta, então, de toda a assistência à saúde, né, que mesmo que seja construída de forma compartilhada, como o Armando colocou ali, né, mas a principal... o cuidado em saúde, efetivamente, é responsabilidade, né? Ele está descentralizado pelo próprio princípio que constitui o SUS, né? Então, a pactuação, ela é entre, né, as instâncias, o financiamento também é um financiamento, né, tripartite, mas a execução de fato principal, ela é do município, tanto é que o Estado ele tem responsabilidades diferenciadas, né? Não cabe ao Estado efetivamente o cuidado direto, e sim aos municípios. Portanto, o tema da saúde, assim como o da educação, ele é um dos temas de maior responsabilidade do prefeito, né? E nós esperamos que o prefeito possa cumprir o que está colocado, primeiro, dentro da própria legislação do SUS, né? Porque, infelizmente, a gente vive um cenário no contexto atual do nosso país em que os governos, muitas vezes, têm virado as costas para as próprias legislações, né? Descumprindo, né, o que está colocado. Então, a gente tem várias pactuações já legais, inclusive em relação a financiamento, que são descumpridas, né? Então, a gente espera, no mínimo,
né, o cumprimento que está previsto para o alinhamento com os princípios e essa aproximação com a realidade das necessidades em saúde, porque eu acho que houve um afastamento muito grande, né, nessa questão, inclusive, da participação, né, numa lógica muito tecnicista e que aí não considera as realidades locais, né, desconhece muitas vezes essas realidades e coloca, então, digamos, ações e programas que são contrários, por exemplo, a princípios fundamentais como o da equidade, né? Se a gente não olhar, e eu acho que a pandemia trouxe isso muito forte, né? E escancarou isso, que a desigualdade social, ela tem efeitos, né, nos marcadores e nos agravos em saúde de acordo com a condição de vida das pessoas. Então, tem que ter um olhar diferenciado, sim, para aqueles que mais precisam, né, e construir, então, alinhado, né, de forma participativa e alinhado às diretrizes, aos princípios e às próprias conferências de saúde, que são um instrumento, né, legal, legítimo, né? A gente teve a conferência em 2019 do município, onde se apontou ali as prioridades, então, elencadas pela população, né, para a saúde nos próximos anos. Ô, Armando, você colocou uma questão importantíssima, que é de que nós não temos uma discussão, não temos um debate com a intensidade e com a regularidade que requer essa questão vital da saúde, né? A que você atribui isso? Por exemplo, a gente está há 2 dias discutindo uma questão judicial, toda a mídia envolvida com ela, é uma firula, quase uma firula jurídica, né? Embora envolva fatos de grande gravidade, mas estamos há 2 dias, todo o país discutindo isso, é o tema da mídia. Não falta sensibilidade para a mídia, de um modo geral, para a questão da saúde? Eu acho que há questões de ordem ideológica nessa dificuldade do debate e há questões da ordem de realmente termos, né, nos meios de comunicação, pessoas que se dediquem a estudar e entender o tema da saúde. Agora, do ponto de vista político, o tema da saúde é um tema complexo, né, e que não historicamente, não tem como característica ser um tema da alta política, mesmo no âmbito dos governos nacionais, né. Sempre é um tema da baixa política, ou seja, é um tema que é tratado pelo ministro da área, é um tema que é tratado pelos técnicos da área, pelas autoridades territoriais da área de saúde, mas não é um tema que esteja presente, né, no centro da agenda política e tal. E por que isso? Eu atribuo isso ao fato de que, finalmente, não está no centro da agenda política as desigualdades em saúde, certo? As desigualdades na sociedade como um todo. E a saúde é tipicamente um terreno que ele se disputa e se estabelece nessa problematização sobre as desigualdades de acesso, as desigualdades de resultado em saúde, né? Essa persistência que a Ana Paula agora colocava, que a pandemia também tornou muito evidente isso, né? As más condições de vida das pessoas resultam em agravos da sua saúde, e resultam, portanto, em doenças, e resultam em afetações, né, da sua condição social devido à carga de doença. E quando isso é reiterado e persistente, aqui em Porto Alegre, se nós olharmos bem, quer dizer, o dever de qualquer gestor, né, da cidade, qualquer governante da cidade, seria justamente enfrentar o problema central, né, que é a desigualdade, né, a persistência da desigualdade na sociedade porto-alegrense, que a gente viu, né, pelos mapas e números, que tem bairros que são muito frágeis socialmente e o são há mais de 20 anos, certo? É uma persistência entre centro e periferia na lógica, né, da concentração de riqueza, da concentração de serviços e tal. Eu acho que teve um período em que a famosa inversão de prioridades atenuou muitos desses aspectos, diminuiu essa diferença, mas essa é uma diferença histórica, né, estrutural. E ela se reflete também na saúde, ela se reflete nas formas de discriminação contra a população pobre, contra a população, né,
empobrecida pelo sistema econômico, se torna uma população mais frágil persistentemente, pelas questões, né, de exclusão racial, pelas questões de exclusão de gênero, de etnias, enfim, todo um conjunto, né, de elementos que estão aí. Então, o governante ele teria como dever principal olhar as desigualdades. Estou falando do governante democrático, do governante que tem essa sensibilidade, né? E, para isso, ele precisa, como governante, ou ela precisa, como governante, chegar aos territórios, né? Quer dizer, estender o olhar da gestão pública para todos os territórios, entender essas diferentes necessidades, realmente fazer uma ocupação social do território da cidade, certo? Porque, a partir daí, tem temas que talvez a cidade sozinha não possa resolver, mesmo tendo atribuição formal, porque depende de recursos, né, do Estado, da União. Mas aí se pode fazer, e deve-se fazer por parte da governante, do governante local, a vocalização da reivindicação social. Ou seja, tudo que ocorre na cidade é de interesse e responsabilidade política do governante da cidade, né? Porque a ele foi atribuída uma responsabilidade, né? Quer dizer, para ele cuidar da cidade e das pessoas que aqui vivem. E, portanto, o que ele não pode resolver diretamente, ele tem que transformar em matéria política da disputa como governo local em relação ao governo estadual, ao governo federal, aos demais governos municipais, eventualmente, quando há choque, né, de interesses, etc. E, sobretudo, também controlar os interesses privados que atentem contra o interesse público, ou seja, essa distinção do espaço público do espaço privado na política, que é muito confusa, né, na história brasileira, e que no momento em que quem governa a cidade assume, né, o interesse público, passa a ter uma linha de conduta adequada. No campo da saúde, que é complexo, né, começa por questões de fundo, sabe? Eu acho que a gente não pode esquecer, porque a gente pensa em saúde, pensa logo em doença e serviço de saúde, né, para atender a doença. Mas nós temos que pensar em outras coisas, por exemplo, a disputa sobre a qualidade do ar da cidade, a disputa sobre a qualidade da água de consumo, a disputa sobre, né, o processamento do lixo da cidade, a disputa sobre abrir uma mina de carvão aqui a poucos quilômetros e afetar toda a qualidade, né, da saúde da cidade, a disputa sobre a lógica, né, do transporte público, a disputa sobre o acesso à habitação digna, todas essas são disputas que finalmente repercutem na determinação social da saúde. Certo? A qualidade do trabalho, do emprego, né? Do salário. Então, o governo local tem uma grande responsabilidade em todas essas frentes para poder fazer a produção social, né, da saúde. E, por outro lado... Perdão. Seria possível dizer, Armando, que por trás dessa... assim como uma fonte geradora de todos esses problemas, está uma falta de sensibilidade sobre a questão da desigualdade. É claro, ter a disposição política, o compromisso político de enfrentar a desigualdade marca um campo de compromisso que vai resultar no fortalecimento da saúde pública, porque são valores, né, que estão em disputa. No momento que eu olho e digo não podemos seguir tendo uma cidade dividida pela desigualdade social estrutural, eu passo a ter uma agenda política que vai repercutir no campo da saúde e no conjunto das demais políticas, para que em cada território social da cidade eu enfrente os fatores que geram a desigualdade. Isso vai repercutir também na organização da própria estrutura da saúde enquanto estrutura assistencial, né? Quer dizer, o compromisso de expandir a atenção básica, que é uma forma de estar em todos os territórios, de olhar com especial, né, vigor a entrada nos territórios desassistidos, nos territórios abandonados, de garantir uma presença articuladora entre serviços de saúde, assistência social, educação, estímulo ao desenvolvimento econômico, atividade econômica nos territórios, né? Participação de alta intensidade para gerar continuamente uma retroalimentação da política, reconfigurar a presença do governo no território. Essas são questões chaves, né? Porque aí tu começa a produzir socialmente a saúde e começa também a reordenar a rede assistencial com base na necessidade da população, no acompanhamento, né, persistente de uma população que passe a ter também maior acesso transparente ao que está acontecendo no sistema de saúde. Por exemplo, a gente tem que ter um placar público, né, que nos diga quais são os tempos de espera para cada tipo de procedimento dentro do sistema, ampliar algumas informações que hoje já são públicas, mostrando a utilização de todos os leitos hospitalares com as patologias correspondentes, os tempos de espera para cada patologia, né? Ou seja, também nessa área dura da assistência à saúde, nós temos muito mais controle e estimularmos um controle ativo, né? E não esquecer uma coisa importante,
o governante da cidade ele tem que articular, pelo fato de Porto Alegre ser capital e polo de atenção, ele precisa articular uma dimensão metropolitana também, porque muitos serviços de Porto Alegre são também serviços do conjunto da população metropolitana. E isso precisa, então, projetar e elevar a liderança, né, do gestor público da cidade, do governante da cidade, para uma dimensão estratégica regional, porque isso vai afetar, para o bem ou para o mal, a população de Porto Alegre e as populações dos municípios, né, do entorno. Então, como fazer isso no marco democrático, num sistema universal, integral, né, igualitário, com medidas afirmativas pró-equidade para garantir os que estão mais, né, excluídos realmente terem acesso a isso. Esse é o conjunto, né, da tarefa ética do governante, porque nós temos um marco constitucional, né? O governante local não tem alternativa de fazer ou não isso, tem um marco constitucional. Quando não faz isso, ele está violando, né, o princípio constitucional. E isso também a gente não pode esquecer. Jerusa, você que trabalha na base, na porta de entrada do sistema, como é que você vê essas questões que o Armando coloca de maneira ampla, assim? Como é que você vê na questão, no concreto, no seu dia a dia? Eu acho que o Armando trouxe algumas palavras-chave, né? Eu acho que vou iniciar falando sobre a questão da vontade política. O SUS, se a gente for olhar, porque a legislação tem escrito já, né, nesses 30 anos que se a gente vai pensar nesses 30 anos de sistema único de saúde, desde a Constituição de 88, na verdade, quando determina que o Estado ele é responsável pela saúde da população, isso é um elemento. Aí entra o outro elemento que o Armando está pontuando, que é a questão da vontade política. Porque vamos pegar o exemplo de Porto Alegre. Porto Alegre optou por um modelo de gestão onde a força de trabalho, a mão de obra que Porto Alegre está priorizando ter. Eu coordeno um modelo, ok? O modelo não vai ser terceirizado, mas a maioria das unidades de saúde vão ser terceirizadas. Então, isso é uma opção desta gestão. Se a gente for olhar para o que a legislação diz, de que forma o serviço não público deveria estar no SUS, de uma maneira complementar. Por que a gente está optando pela privatização, né, através das terceirizações? O modelo, vou pegar o meu exemplo de novo, o modelo a gente tem o terceiro turno, né, atendimento até as 22 horas, e no terceiro turno eu lido com o RH dos terceirizados médicos, né? E para mim, e aí eu estou dando uma opinião pessoal, né, de como eu, enquanto gestão local, vejo isso. Eu tenho os médicos da prefeitura durante o dia e uma parcela, né, terceirizada à noite. Cada dia, para mim, é uma novidade, porque a gente não sabe quem vem. Então, assim, toda essa logística de vinculação, de um trabalho contínuo, a gente não sabe nunca como dar sequência a isso. Porque troca o contrato, troca a empresa, troca os profissionais. Né? Essa semana, Porto Alegre passou por uma questão bem ruim no postão da Cruzeiro, né? Porque também uma parcela dos médicos são terceirizados. Porto Alegre optou em privatizar o pronto atendimento da Lomba. Porto Alegre optou em privatizar a Bom Jesus. E aí fica a pergunta, era uma necessidade do município ou foi uma vontade política, uma opção de gestão, né? Porque, na verdade, o argumento usado era a má qualidade do serviço, né? Vou me ater a isso. E aí, quando tu vai olhar ouvidorias, enfim, reclamação, índice de qualidade que o usuário, né, a forma que o usuário vê o serviço prestado, muitas vezes tu vai ver que ou segue igual ou piorou, né, através da privatização. Então, são escolhas políticas conforme a gestão, apesar do Sistema Único de Saúde, apesar da política pública de saúde ser uma política de Estado. Então, tem muita coisa que está escrita, né? Por isso que eu cito o exemplo a forma que o serviço privado deveria estar no SUS era complementar, e a gente tem visto que esse cenário ele tem se alterado. E eu acredito
que não muito longe de nós está talvez uma alteração dessa legislação, inclusive. Porque, assim, aí eu olho a nível federal, né? Tem todo um discurso pelos planos de saúde populares, toda uma outra lógica que a gente está enfrentando desde 2017, quando mudou a PENAB, e aí eu falo, né, especialmente da minha área, que é a atenção primária, que é a atenção básica, a gente reduziu recursos humanos na lei. E aí, assim, ó, de novo exemplo de Porto Alegre. Ah, Porto Alegre ampliou a saúde da família. Não, Porto Alegre seguiu com o mesmo RH, ou até menos, mas como a lei mudou, Porto Alegre se beneficiou. Vou dar um exemplo. Eu preciso de um agente de saúde para vincular uma equipe. Então, antes, equipes que, por exemplo, tinham 10 agentes de saúde, agora preciso de uma pessoa só. Então, aquela uma equipe que tinha 10, agora virou 10 equipes com um. Então, assim, é uma matemática muito cruel quando eu penso no acesso da população a esse serviço. E aí, assim, mas Porto Alegre poderia optar em manter os 10 em uma equipe, né? Não, mas o que conta para fora? O número que eu vou usar, sei lá, na minha propaganda política, por exemplo. Né? Eu ampliei o número. Tá, mas o teu RH até diminuiu. Como é que tu conseguiu fazer essa jogada? Né? Tu tinha 10, tu segue com 10, mas agora tu tem 10 equipes. Estou dando um exemplo. Então, assim, nem sempre o que é dito respinga na vida real das pessoas que estão usando serviço. Nós que somos terceiro turno, por exemplo, agora eu acabei de sair do modelo, estou dentro do meu carro, eu vinha dirigindo, parei, né, para a gente fazer aqui essa conversa. Eu saí da unidade, e não é por causa da greve, que vocês devem estar acompanhando que o IMESF está em greve com a função das demissões. O meu dia a dia é um RH mínimo, eu trabalho com mínimo, mas a porta está aberta, tu entende? Então, assim, que qualidade é essa que, se é só para mim dizer que está aberto até as 10, bom, né? Eu não vou entrar no mérito de quem está lá trabalhando, acho que as pessoas estão dando o seu máximo, mas, assim, tu dá o teu máximo sozinho, né? Ficou ali uma equipe mínima para garantir que a unidade fique aberta até as 10. Então, é a realidade que a gente vive. Tem uma questão, sim, de vontade política, de opção, de fazer desta forma, quando a gente sabe que existem outros modelos possíveis, né? Acho que Porto Alegre já passou por outras experiências mais felizes, especialmente na atenção primária, mas hoje a opção de gestão é essa, e o SUS, ele é tão amplo, assim, a legislação, que ele permite, em alguma medida, essa coisa mais gelatinosa, entende? Hoje é a Jerusa, amanhã é o Armando, depois... E aí cada um faz como acha que tem que ser, né? A gente não consegue ter uma coisa... Eu não acho que tem que ser engessado o processo, mas a forma que tá, cada um faz o que dá na telha, né? E eu vou fechar minha fala. Tem uma coisa no controle social que eu acho que a gente às vezes passa batido, porque o controle social, ele tem poder, ele tem autonomia, ele tem, enfim, ele tem uma força social, mas ao mesmo tempo, quando tu olha para o final, né, a 8142, depende de quem é o gestor. A gente fez uma conferência de saúde, a gente determinou a política, mas quem vai executar e vai escolher o que vai executar é o gestor. Então, por isso que o voto é tão importante, porque tu tem que votar em quem vai escolher, né? Na medida que o controle social discute, por exemplo, numa conferência, a política de saúde, quem vai defender aquilo, né? Então, é um pouco isso, assim, a minha opinião, pegando o gancho do que o Armando estava falando. Eu queria remeter agora essa questão para Ana Paula. Apesar do reconhecimento generalizado do papel importante do SUS, né, nesse momento da pandemia, nessa gravidade, nessa situação de extrema tensão que vive o meio de saúde,
Por baixo, pelo que eu entendo do que você está falando, por baixo disso, apesar desse reconhecimento e tal, o SUS, né, se não fosse o SUS seria mas por baixo disso vicejam políticas e intenções e propósitos de esvaziar o SUS ou de não valorizar o SUS. Entende assim também, Ana Paula? Sim, infelizmente, né, nós estamos num cenário, como a Jerusa colocou aí, né, principalmente a nível nacional, que é quem é responsável por dar diretriz política, das políticas, né, bastante complexo aí dos últimos anos e com muitos retrocessos, inclusive colocando em risco princípios do SUS, né? Essa alteração que aconteceu em 2017 na Política Nacional de Atenção Básica, que acabou passando meio desapercebida para a maioria da população, mas para quem trabalha, né, com a saúde pública, a saúde coletiva, né, fica muito claro que vai se desenhando um processo que não é só de alteração de alguns pontos, mas sim de mudança de modelo. E eu diria mais, que é mais grave, né? A principal, uma das políticas e estratégias mais reconhecidas, inclusive mundialmente, que é a saúde da família, né? Que começa lá no início da década de 90, como um piloto lá em Niterói, depois vai se desenvolvendo, depois vira estratégia, e depois é incorporado como política, né, e principal modelo da atenção básica ou primária dentro do SUS. Esse modelo ele está sendo totalmente atacado. Porto Alegre é um exemplo, né, de que tudo que vem sendo feito de alterações, a começar pela mudança, né, por fazer questão de demarcar de que é a política de atenção primária, né? Isso tem um sentido, né? Porque não é tomado nesse sentido como equivalente, como estava, né? Na própria política, né? Bom, atenção básica é o nome que o Brasil, né, colocou, e o nome mundialmente conhecido é atenção primária. Não se trata só disso, se trata sim de uma mudança, porque estão mexendo em princípios fundamentais e estruturantes. Por exemplo, vou dar o exemplo da questão da centralização das unidades, né? O SUS tem o princípio da descentralização, tá? A saúde da família, ela surge como uma grande estratégia exatamente de capilarização, né? Num primeiro momento, nas comunidades mais vulneráveis, e depois, quando ela ganha estatuto de política e modelo principal, né, para a maior parte da população, né? Por quê? Porque já foi comprovado, né, através das tão ditas evidências científicas, né, internacionais, de que esse é um exemplo dos maiores exemplos de eficiência e eficácia na política de saúde do Brasil, a saúde da família, com mudanças de indicadores importantes, né? Como a questão, né, da mortalidade infantil, entre outros. E aqui a gente está centralizando as unidades. Para vocês terem uma ideia, que é importante que a população saiba disso, essa gestão nos últimos 4 anos, né, partiu de um número de unidades de saúde de 141 unidades de saúde, e agora nós estamos em 133, ou seja, houveram fechamento de unidades de saúde, quando, na verdade, isso vai contra esse princípio, né, essa diretriz da descentralização, que é tão importante, por exemplo, na atenção básica, inclusive para dar conta desse critério da equidade, né, para atender os vazios assistenciais, para priorizar as populações mais vulnerabilizadas. Está se centralizando unidades, e o modelo é um grande exemplo, né? Se coloca lá muitas equipes, isso é um modelo de 30 anos atrás, coloca 10, 15 equipes numa unidade só, para reduzir custo em escala, tratando a saúde com uma ótica só de custo econômico, né? E sem entender que a centralidade da saúde é a relação
de cuidado e o encontro entre o trabalhador e o usuário, né? E se não tiver isso que a Jerusa colocou, né, que é a questão e que é um atributo fundamental da atenção básica para que ela seja resolutiva, que é a questão da continuidade, né, de atender ao longo do tempo, de acompanhar aquela comunidade, de conhecer aquela comunidade nas suas necessidades, você vai perder em qualidade e não vai ter, então, os efeitos, né, e os resultados esperados dessa política. Então, nós estamos abrindo, né, ampliando o número de equipes e diminuindo, centralizando essas unidades. E centralizar significa que aquela população que já tem uma condição desigual vai ter mais dificuldade de acessar, mesmo que aquela unidade esteja aberta. Porque o que adianta o modelo estar aberto aqui, na região central, sendo que a comunidade lá da Lomba do Pinheiro, lá da Bom Jesus, ou lá da Grande Cruzeiro, que tiveram unidades fechadas, não vão conseguir, porque não tem dinheiro para pagar a passagem para chegar na unidade mais próxima. Então, é uma ampliação de acesso às avessas, porque, como a Jerusa falou, é para apresentar números, mas a questão da saúde ela tem que ser analisada sempre na lógica, né, de quantas pessoas estão sendo atendidas, enfim, como está se dando esse acesso, mas quais os efeitos, né, e os resultados desse atendimento. Mudou-se, qualificou-se os indicadores de saúde, e, infelizmente, não é o que a gente tem visto, porque a gente tem tido os piores indicadores, né, na cidade de Porto Alegre, alguns, inclusive, que são campeões aí, não só no Rio Grande do Sul, mas entre as capitais do Brasil, por exemplo, de tuberculose, de sífilis congênita, de transmissão vertical de HIV, cenários que já teriam condições de ter sido superados, mas que, em função dessas opções políticas, nós estamos regredindo, né? E quem está, enfim, sendo prejudicado, inclusive, com mortes evitáveis, é a população. Tiago? Dando ainda para a questão, já que a gente entrou nessa questão também, sobre os servidores do IMEF, por exemplo, eram 1.800 trabalhando em Porto Alegre. O Instituto já foi extinto. Como fica isso? Essa mão de obra ela vai poder ser aproveitada de alguma maneira? Afinal, eram servidores que trabalhavam diretamente ali na política de saúde de família, tão importante. Tem como ver com a Ana Paula, de repente, podia falar em nome dos servidores também. Tem como aproveitar essa mão de obra? Tiago, rapidinho, porque eu já falei agora há pouco, mas acho importante, porque a gente vem acompanhando essa luta, porque é uma luta, né, pelo Conselho Municipal de Saúde já há 15 anos, né, e nós estamos regredindo nessa situação que nos encontramos agora com a extinção do IMESF e com o posicionamento, porque a questão não é a instituição do IMESF, a questão é como a gestão municipal está lidando com essa situação. E teve um ano, no mínimo, se a gente for contar de setembro do ano passado até agora, né, quando essa situação ela reemergiu com essa força, para se construir uma saída, né, de forma dialógica, né, com a participação e podendo, obviamente, né, construir uma saída que fosse a melhor saída, não para os trabalhadores, né? Porque é um equívoco dizer que nós estamos defendendo os trabalhadores, nós estamos defendendo o SUS. Porque esses trabalhadores, eles fazem parte, muitos há mais de 10 anos já, né? Porque o IMESF agora já, né? Tem pessoas que já estavam antes e que entraram no IMESF, mas o IMESF já tem 9 anos. Então, assim, nós vamos simplesmente descartar
o que há de mais precioso na saúde, que é a sua força de trabalho, que são os seus trabalhadores, que levam anos para que possam ser qualificados e construir esse processo que a gente vem colocando, né? Que é esse processo do vínculo, da responsabilização, da continuidade, né? Então, existe sim saída. Desde o ano passado, nós já apresentamos uma possibilidade que seria a incorporação desses trabalhadores, né, como cargos em extinção, como já aconteceu em outras situações, tanto no âmbito do Estado, há uns 2, 3 anos, quando houve aquela situação das fundações, como já aconteceu também no município de Porto Alegre, na época da antiga FESC, que era a Fundação de esporte sociocomunitário, e se transformou em Fundação de Assistência Social. Os trabalhadores que eram daquela antiga fundação que foi extinta, e eram selitistas, eles foram incorporados à FASC, né? Então, existe sim possibilidade de incorporação. O que não existe é a vontade política dessa gestão, que já fez uma opção, né? E que, na verdade, está colocando de forma irresponsável, né, o seu interesse à frente, então, do interesse coletivo num contexto de pandemia, né? Que a gente não está falando de um contexto, num cenário normal, a gente está falando de um cenário, né, de uma pandemia. Então, existe sim, inclusive, agora foi apresentado por um vereador um projeto de lei para fazer essa incorporação dos trabalhadores e depois se pensar como, né, dar mais tempo até para a próxima gestão, porque estamos num processo eleitoral, pensar como que vai ser feita a continuidade, né, que aí tem que se pensar como será feita a continuidade, então, da saúde da família do município. Então, é importante colocar que está sendo entregue de forma irresponsável 100% da principal estratégia, né, da principal rede de atenção, que é a saúde da família, para a iniciativa privada, a menos de um mês da eleição, né, municipal. Então, é algo assim que nunca antes visto e que a gente imaginou que não seria possível de ser realizado a partir, né, de intervenções que fossem feitas pelos órgãos de controle, mas, infelizmente, não é esse o cenário que a gente tem visto. Obrigado. Eu queria ouvir o Armando sobre esse paradoxo, né, que aparentemente a situação de pandemia, a situação de crise na saúde, que revelou a importância do SUS, mas ao mesmo tempo há um movimento subterrâneo de desgaste do SUS, de esvaziamento do SUS. Eu gostaria de que o Armando falasse dessa questão. Como é que ele vê isso? O problema do Sistema Único de Saúde é que ele nasceu, né, e viveu até agora sob o signo da escassez, certo? Ou seja, ele é um projeto ambicioso, né, de solidariedade social, de universalização de direitos, de integralidade de direitos e, consequentemente, de busca de igualdade, né, no acesso, nos resultados em saúde, mas desde a sua origem, desde a regulamentação, né, do princípio constitucional, ele foi sendo podado, né, ele foi sendo limitado na sua ação. A expressão mais direta e evidente disso é o SUS ter sido mantido ao longo de todo esse tempo, sem exceção, em um regime de suporte econômico insuficiente, fazendo com que os avanços que a gente tivemos muitos, fossem sempre num ritmo inferior à evolução das próprias necessidades sociais, e sem resolver o problema das dívidas acumuladas, né, das desigualdades estruturais que a saúde tem, e que não dependem só do sistema de saúde, mas que o sistema de saúde também tem uma parcela nisso. Então, quando a gente aplica os princípios, né, de materialidade do direito, né, dos direitos humanos e sociais, esse é um direito coletivo, né, porque é um direito constitucional, e um direito também individual. E ele precisa encontrar uma materialidade em vários aspectos. Por exemplo, a Ana Paula citava o tema da acessibilidade. Acessibilidade é uma distribuição, né, dos recursos no território de maneira que se torne possível e mais fácil e sem barreira econômica, nem de distância e tal,
para que a pessoa consiga, num tempo adequado, em condições adequadas, chegar até o ponto, né, de contato com o sistema, e o sistema, a partir daí, estabelecer as formas da circulação, né, dessas pessoas dentro dos recursos necessários para a sua condição, né, de saúde e tal. E dentro dessa ideia de acessibilidade, de adaptabilidade, de aceitabilidade, de qualidade, né, em processos e resultados, é que se estabelecem todas as exigências de um sistema. Quanto mais ele for escasso, né, do ponto de vista dos seus recursos, mais ele improvisa, né, mais ele acaba tendo que, a cada momento, responder com o que tem, necessidades que são muito maiores do que realmente ele poderia produzir, né. Para ter uma ideia, é um problema de escala, né? Se nós pensarmos a população de Porto Alegre, em torno de 1,5 milhão de pessoas, para uma cobertura 100% de uma atenção básica ou primária efetiva, nós não deveríamos ter por equipe mais de 1.500 pessoas, certo? Isso porque eu tenho que calcular a capacidade de produção dessas equipes, né? Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários, eles não poderiam, né, quando a gente calcula o tempo e a atividade, eles não poderiam ter mais de 1.500 pessoas sob um acompanhamento longitudinal, permanente, né, de acolher os agudos, de fazer o acompanhamento dos crônicos, fazer algumas atividades de atenção em domicílio, se envolver também em algumas questões de outra ordem dentro do território, né, na vigilância epidemiológica, sanitária, etc., mais de 1.500 pessoas se torna impossível, sobra a gente, né? E, no entanto, a gente faz cálculos de cobertura, historicamente, em torno de 3.500 pessoas por equipe e tal. Então, tem um excedente muito grande, né? Então, quando a gente faz esse tipo de aproximação mais concreta, vê as necessidades populacionais, né? Em cada período anual, por exemplo, e calcula o número de consultas, exames, né, atividades preventivas, atividades curativas e tal, eu chego a uma massa, né, de horas de trabalho muito significativa, que é muito maior do que a gente tem à disposição na cidade. Então, a gente precisa também tornar esse horizonte de equilíbrio visível para a população. E aí começar a fazer uma discussão mais qualificada sobre os diferentes tipos de necessidade, inclusive para tornar visível que tem algumas coisas que nós temos que enfrentar pela prevenção, e que o que nós podemos ofertar depois, né, na reparação e tal, já é tarde, né? Como, por exemplo, a gente ter essa quantidade enorme de pessoas que evoluem para insuficiência renal, quando nós deveríamos estar cuidando da saúde renal das pessoas, evitando que elas, né, tivessem um conjunto de afetações pelo problema alimentar, pelo problema do trabalho, pelo problema de não ter acesso à atenção em etapas, né, precursoras da maior gravidade, etc., etc. Portanto, uma visão de futuro, de sistema de equilíbrio que acho que tem que disputar com a sociedade. Não é uma coisa fácil, né? Tem que haver uma disposição a fazer isso de forma permanente e movimentar as universidades, os meios de comunicação, os vários espaços, né, da sociedade para conseguir construir esse debate público. Nessa perspectiva, também tornar consciente, né, para as pessoas que esse sistema que nasce com uma promessa generosa, ele é amarrado por questões como a lei de responsabilidade fiscal, certo? De alguma maneira, isso que a gente está vendo hoje é uma espécie de incompatibilidade entre a necessidade de expandir o sistema de saúde e a restrição da lei de responsabilidade fiscal, que faz com que haja um gasto limite, né, para o pessoal contratado diretamente, o que estimulou, e essa era a intenção da lei, né, vamos ser claros, estimulou a contratação de terceiros e criou uma saída, então, para aumentar o gasto na atenção à saúde através da terceirização. Eu discordo da denominação privatização é inadequada, essa ação, principalmente naquele sentido que para a opinião pública poderia pesar mais, que é dizer o seguinte, não, a partir de agora se privatiza o SUS e vocês vão pagar, né, pela atenção ao SUS diretamente. Não se trata disso. Se mantém o caráter de acesso público, mas se faz uma financiarização do processo assistencial. Por quê? Porque eu começo a colocar entidades que oferem ganho, né, dessa venda de serviços e acabam sendo financiadas pelo recurso público, né, pelo recurso estatal, com a construção de um benefício, né, privado no sentido de uma apropriação lucrativa. E isso é uma moda de se instalarem, né, para haverem um conjunto de serviços que acabam afetando, inclusive, a forma, né, da gestão, que é um tema central e que realmente não se poderia em nenhum momento ceder, né, para entes não estatais, justamente. E nessa lógica, desenvolver uma compreensão também mais radical sobre a transição que, quando se
criou o SUS e disse, olha, prioridade é que a atenção à saúde se faça por entidades estatais, né, do Estado brasileiro, governo federal, estadual, municipal. De forma complementar, porque quando se cria o sistema não tinha oferta, né, estatal suficiente, ainda não temos, eu posso contratar complementarmente serviços privados sem fins de lucro. O primeiro nível da complementariedade é o sem fins de lucro, daí que as entidades buscam, né, esse reconhecimento. Porque havia também, historicamente, um peso muito grande dos hospitais, das santas casas, né, institutos de caridade, institutos municipais, etc., que foram incorporados de base comunitária. E, excepcionalmente, se ainda não for suficiente, podemos contratar instituições com fins de lucro para prestação de serviços, né? Isso tudo dentro do SUS. Só que na hora em que esses entes estão contratados, o que eles têm que fazer é a atenção pública à saúde. E o que nós temos que garantir no espaço do governo é a gestão pública de todos esses recursos. E isso é uma coisa muito confusa ainda, né? Eu sempre digo o seguinte, olha, o que deveríamos ter aqui em Porto Alegre, em todas as instituições que atuam pelo SUS, são placas enormes, né? Que dissessem, esse é um estabelecimento do SUS de Porto Alegre, região metropolitana ou Brasil, né? E isso teria que ficar muito grande lá e visível na entrada do Complexo da Santa Casa, no Complexo do Hospital de Clínicas, né? No Hospital Conceição, esse é o grupo de hospitais. Ou seja, as pessoas terem claro que aquilo é parte do Sistema Único de Saúde e que esse Sistema Único de Saúde aqui em Porto Alegre está sob a gestão plena do governo municipal, para que isso não seja visto como segmentos, né? A pessoa vai na Santa Casa e diz, me atenderam na Santa Casa. Não, ela foi atendida no SUS de Porto Alegre, cujo prestador, nesse caso, é a Santa Casa, certo? Por isso, a gente fica com uma ideia muito quebrada do sistema e não entende a sua dimensão, né, os seus desafios. Então, acho que isso é uma coisa bem importante e poder entrar numa discussão mais transparente, né, sobre os resultados. Isso que a Ana Paula colocava, nós temos resultados ainda de saúde da população em Porto Alegre que não são bons, né, e isso precisa ficar claro. E para conseguir resultados adequados, a gente precisa de uma gestão pública muito potente, muito integrada. E ter, por exemplo, em todos os hospitais em Porto Alegre, pessoas do governo municipal representando a gestão pública municipal nos conselhos diretores, junto com os representantes da comunidade, ou seja, estar de fato no centro, né, da articulação de todos esses recursos assistenciais e garantir a partir daí uma transição, e na minha opinião deveria ser fortalecer a capacidade estatal, né, no investimento estrutural no serviço, de maneira que de fato seja apenas complementar, quando necessário, a atuação não estatal. Mas para isso a gente precisa criar um trajeto de médio e longo prazo, né? E uma disputa de recursos numa magnitude muito maior do que nós temos hoje, né? Hoje o gasto em saúde no Brasil é só 45% público, 55% é privado, certo? Privado mediante os pagamentos que se fazem às diversas formas de seguro, né? Em saúde e tal, inclusive para boa parte dos trabalhadores, né, do Estado brasileiro se faz isso, basta ver os vários sistemas que existem, né? Então a gente precisaria estabelecer claramente qual é a transição. Nós temos que chegar no Sistema Único de Saúde. Nós ainda não temos um Sistema Único de Saúde no país. E para isso a gente precisa traçar no tempo e dizer, olha, nos próximos 15 anos, 20 anos, mas temos que definir quando nós vamos terminar essa transição em direção ao Sistema Único. Isso não está claro como disputa política. Hoje a gente já tem uma série de barreiras legais importantes sobre isso. E se a gente não enfrentar isso de forma estratégica, nós vamos continuar administrando essas fragmentações, né? Hoje é o problema, a crise do IMES, amanhã vai ser a crise de outra estrutura, e nós temos que colocar dinheiro para salvar as santas casas, temos que botar dinheiro para salvar não sei quem. Fica todo o tempo, né, uma disputa em que não se traduz realmente num fortalecimento, né, da esfera pública. Agora, vejam, esse é um debate complexo, né? A gente dizendo tudo isso aqui, provavelmente boa parte das pessoas que não são do setor, escutando, é uma discussão hermética, é muito difícil entender o que acontece, porque exige tempo, né? Exige todo um esforço sistemático de debate, ser muito claro, esclarecer os contraditórios, mas, sobretudo, eu diria para vocês, construir coletivamente na sociedade uma perspectiva sobre onde temos que chegar, mostrar que os problemas que temos hoje podem ser superados numa proposta, né, que nos leve a um equilíbrio, mas que isso demanda compromisso político, transformações de fundo, né, no Estado brasileiro e também nas formas de constituir a sustentação do Sistema Único.
Precisamos muito que a sociedade entenda isso, porque senão ela não se mobiliza, né, em defesa do próprio sistema. Isso tem sido uma fragilidade. Essa expressão que você reitera é uma coisa muito complexa, ela é absolutamente verdadeira, e complexa e de uma extensão enorme. A gente ficaria aqui um tempo muito grande falando. Então, eu queria encaminhar uma última rodada para a gente encerrar. Eu acho que o nosso debate tem sido muito rico, muito oportuno. Então, eu queria encaminhar uma última rodada aí para que cada um colocasse assim, o que desse nossa conversa ainda de importante que ficou de fora e necessitamos abordar. Por favor, Jerusa. Eu acho que a gente está pensando a cidade, né? Pensando como a saúde é importante para a cidade. Antes foi falado a questão, e que é a visão que eu acredito, que a gente não pode pautar a saúde só pela questão dos serviços de saúde. Obviamente que eu, enquanto enfermeira, trabalhadora da saúde, né, com a minha experiência de vida na enfermagem, vou querer ter os melhores serviços de saúde possíveis, com estrutura física adequada, equipamentos adequados, mas eu acho que também a gente tem que pensar esse outro panorama, que é o grande gerador de saúde, que são as equidades sociais, combater as iniquidades. E aí entra as questões de geossaúde, né? Eu moro na Lomba do Pinheiro, por exemplo. É um absurdo que a Lomba do Pinheiro passou nesse último período de não ter água. Aí a gente tem mobilidade urbana. É um absurdo a Lomba do Pinheiro não ter transporte público. Mas o que isso interfere na saúde das pessoas? Vou dar um exemplo básico. Uma pessoa que consulta lá na 15, na Panorama, na 16, e precisa do antibiótico durante o dia, que só tem na farmácia distrital, e ela não consegue vir porque ela é portadora de alguma deficiência, ou ela não tem a passagem do ônibus, não adianta ela consultar com o médico se ela não vai ter acesso ao remédio. Ah, mas tem um remédio na farmácia. Mas é esse conjunto de coisas que faz a pessoa ter saúde ou não, né? É o acesso real aos serviços de saúde e a esses outros mecanismos promotores de saúde, né? Antes se falou ali da qualidade da água, alimentação. A pandemia, a gente mostrou o quanto a nossa população passa fome. As pessoas não têm o básico para comer. Todo esse movimento de arrecadação de rancho, de comida, isso demonstra uma fragilidade enorme que a gente tem insegurança alimentar, de soberania alimentar. E o Estado brasileiro não dá conta do mínimo, que é uma comida na mesa. E aí eu ainda remeto mais, o Estado brasileiro não tem conseguido dar conta nem do mínimo, que é uma moradia, né? Eu trabalho numa área onde a gente tem muita população em situação de rua, e aí eu vejo prédio público, e aí eu falo bem sinceramente, prédio público desocupado, vazio, sem nada dentro, e 100, 200 pessoas ao redor naquela região morando na rua. Então, assim, nosso conceito de saúde ele precisa ser ampliado. Sim, é muito importante que quem assuma a gestão, né, a nossa futura prefeita, possa estar realmente se pautando saúde num processo mais transversal. A cidade precisa ser pensada de uma forma transversal. A saúde precisa conversar com a educação, que precisa conversar com a moradia, que precisa conversar com o trabalho e renda, que precisa conversar com a questão do transporte público, por exemplo. Então, assim, assistência social, nem falamos muito disso, mas são elementos que têm que caminhar juntos para que a gente consiga garantir uma cidade mais saudável, né? Que a gente consiga promover saúde, de fato, para as pessoas, né? Então, eu me sinto muito, muito satisfeito, muito feliz de poder ter participado aqui, ouvido e aprendido com vocês, e também trazer essas contribuições. Eu creio muito que uma cidade saudável passa por ter comida na mesa, ter água potável, ter onde dormir, sabe? E ter trabalho digno, acesso a direitos trabalhistas, isso tudo gera saúde. O que a pandemia mostrou para nós, né? Por que as pessoas adoeceram de Covid? Sim, mas elas também adoeceram mentalmente,
saúde mental das pessoas ficou muito abalada, com isolamento, com distanciamento, não ter aula na escola, enfim, são vários elementos que demonstram o quanto que a nossa vida ela é cheia desses detalhes, né, que fazem promover a saúde ou a doença, né? Quem são as pessoas que morreram no nosso país de Covid? Por que, por exemplo, pegar um exemplo, a Amazônia teve toda aquela devastação de mortes, literalmente, né, por coronavírus? A gente vai falar de acesso a serviço, UTI, alta complexidade. Por que as pessoas estão morrendo aqui em Porto Alegre, né? Por falta do básico, de comida, de água, né? Então, são vários elementos para a gente pensar. Eu acho que a nossa cidade, ela tem muito mesmo, formas diferentes de fazer ela ser mais saudável, né? Eu citei algumas coisas aqui, mas é um pouco isso, assim. Agradeço muito. Ana Paula, a tua consideração final aí. O que faltou? Então, eu acho que reforçar isso, que de alguma forma também a Jerusa trouxe um pouco, né? Que o SUS está dentro de um sistema de proteção social, né, dentro do sistema de seguridade social, que a gente também vem tendo várias perdas, né, e isso tudo vai recair, sim, sobre efeitos, né, no processo de adoecimento da nossa população. A gente precisa, então, articular, e eu queria também destacar um elemento que eu acho que é fundamental, porque a gente falou aqui de um cenário de muitos problemas, né? E aí a gente está falando, bom, é subfinanciado, está desfinanciado, então fica com aquele sentimento de que não é possível fazer nada. E eu queria dizer o contrário, né? Eu queria dizer que mesmo sendo subfinanciado, nós podemos fazer muito mais do que vem sendo feito, né? Então isso também vai depender muito da forma como isso é organizado, né? E por isso que a gente defende essa forma de construção coletiva, articulada, né, intersetorial, que é o que foi colocado aqui, né, articulado com outras políticas, né, e com a participação efetivamente da sociedade, né, da comunidade para a construção dessa consciência de que isso é o SUS, na verdade, ele traz, né, um novo modelo um modelo ousado de pensar um estado de bem-estar social que a gente, infelizmente, teve interrompido aí na nossa jovem democracia, né? Mas é possível fazer muito mais do que está sendo feito hoje e já fizemos muito, né? Inclusive, Porto Alegre já foi referência para muitas questões de saúde, como em exemplo, né, de políticas e que depois foram adotadas, por exemplo, a nível nacional, né? Então, também queria reforçar aqui a centralidade do papel dos trabalhadores nesse processo e que houve, sim, um ataque frontal, não só nessa questão da terceirização, mas vem sendo feito, né, uma campanha, né, que faz parte desse bojo maior de dizer que a falta, né, de efetividade das políticas públicas seria responsabilidade dos servidores públicos. É ao contrário. Se nós conseguimos, né, por exemplo, no âmbito do SUS, os avanços que nós conseguimos não foram em função dos gestores, mas sim da continuidade, né, dessas ações que não seriam possíveis se não tivessem os servidores públicos que levaram a cabo isso, né? Então, eu acho que trazer também a centralidade, né, de que essa construção tem que ser feita de forma compartilhada com comunidade e com os trabalhadores em saúde, que juntos podemos fazer muito mais. Então, é essa, digamos, o recado final. Obrigado, Ana Paula. O teu recado final, Armando. Pois é, eu acho que a imagem de síntese, né, de uma cidade que realmente investe em saúde é uma imagem de uma cidade do bem-estar, né, uma cidade do bem-viver, uma cidade onde nós tenhamos, sobretudo, a superação das desigualdades injustas, né, das iniquidades, portanto. E, nesse sentido, o que nós temos que levar para a cidade é uma visão de uma indiferença zero, ou seja, nós não podemos continuar achando normal ter
tanta desigualdade, né? E ter populações mais protegidas, outras menos, tendo ainda questões de saúde pública não resolvidas, problemas de acesso à moradia, alimentação, água, ou seja, essa ideia de uma responsabilidade, né, pública que o governante tem que assumir, me parece chave. Escutei a candidata Manuela falando disso, dizendo que nada que ocorra na cidade será indiferente, né, a ela como governante, porque ela assume que um governante tem a responsabilidade sobre tudo o que está acontecendo e tem que se interessar por tudo que está acontecendo. E, nesse sentido, assumir isso de forma protagônica, né, essa liderança sobre um processo de transformar a cidade numa cidade de um bem viver, né, que seja um espaço coletivo desse bem viver, me parece que é um desafio central, né, e que tem tudo a ver com a ideia da determinação social, né, da saúde. É assim que se produz saúde, né, socialmente. As questões relacionadas à organização da estrutura assistencial, Porto Alegre representa tipicamente as cidades capitais com regiões metropolitanas importantes, onde tu tens muitos serviços de saúde, né, fazendo a contabilidade geral do serviço, mas tem muita população, a sua própria população do entorno. Então, o que aparentemente é uma abundância, na hora de distribuir essa capacidade, né, por número de população e tudo, se revela estruturalmente insuficiente, o que explica, em muitas áreas, tempos de espera muito prolongados, né? Superlotação dos prontos-socorros, dificuldade de acesso a leitos e tal. E isso vai se tornar, inclusive, mais grave agora, nesse período em que a pandemia impactou, né, numa redução de algumas ofertas. Essa demanda voltará agora, em muitos casos agravada, né, mais grave. Vamos ter a sequência do atendimento das pessoas afetadas, porque é um número muito grande de pessoas afetadas pelo Covid, que está se observando, acabam desenvolvendo também problemas crônicos, né, na sequência, ou seja, vai haver um novo estresse sobre o sistema, né? O estresse já existente vai ter agora uma carga adicional de estresse. Uma segunda onda. Nem falo numa segunda onda epidêmica, eu falo simplesmente num estresse de um sistema que se desorganizou para atender uma única patologia, né? Isso é um problema nacional que a gente viu, né? A gente teve 1 milhão a menos de hospitalizações no SUS até o final de agosto, né, esse ano. Quer dizer, com a pandemia, ainda assim, reduziu 1 milhão de hospitalizações, significa que muita gente que normalmente necessitaria não buscou, não conseguiu ter acesso e tal. E isso é uma oferta que já é muito insuficiente em termos populacionais. Então, nós vamos ter um impacto, né? Esse é o momento de também ser mais exigente sobre o sistema. Eu acho que a gente tem que ser muito mais exigente sobre ele como sociedade, né? E pressionar o nível federal, estadual, e colocar as responsabilidades municipais, né, também sobre a mesa, para ver como atuar de forma mais contundente. E não esquecendo, como eu mencionei, a dimensão regional metropolitana, que Porto Alegre não pode ignorar isso, né, por conta de ser um polo de atenção, né, para a região. E aí eu vejo que a maneira de nós avançarmos, né, de forma mais contundente é realmente criar um espaço de debate público mais exigente, né, sobre o que é produzir socialmente a saúde em cada um dos territórios da cidade, tornar muito transparente a evolução dos nossos números, né, sobre a situação da população que precisa ser atendida, o que está sendo já adequadamente atendido, o que não está, quais são os tempos de espera do sistema, e reorganizar, né, toda a gama de respostas, né? E alguns temas tornar temas de cidade, como, por exemplo, algumas cidades no mundo começaram a fazer apostas do tipo a cidade livre de tabaco, né? Cidade livre de gorduras trans, cidade livre de substâncias, de alimentos ultraprocessados, sei lá o quê. Começou a fazer também outras tensões, né? E enfrentar muitos bombardeios contra da indústria, dos interesses econômicos sobre isso, mas criar algumas grandes mobilizações sociais, né? No plano ambiental, social, da qualidade do trabalho, etc. Eu acho que essa disputa articulada vai nos dar muita força. E temos gravíssimos problemas para resolver na organização da força de trabalho, né? Essa fragmentação muito grande, né, da força de trabalho de saúde em vários empregadores com lógicas diversas é um problema, né? E temos, então, um desafio de integrar todos esses
esses elementos num sistema que tem uma qualidade indiscutível, né? Acho que a grande questão é que seja um sistema que a população confie, tenha segurança, que vai ter a resposta no momento que precisa e vai ter um padrão de qualidade de comparação mundial. Esse tem que ser o nosso horizonte, né? Porque quanto mais a gente consolidar essa visão em torno ao desempenho e ao compromisso do SUS, mais nós podemos conquistar os apoios políticos e sociais para que ele possa avançar, né? Porque é disso que se trata, é um conflito importantíssimo aí entre um projeto público, solidário, generoso, e um projeto fragmentador desse mesmo sistema em prol de interesses, né, financeiros, de interesses de atores que não têm primariamente esse compromisso dos direitos. Muito obrigado, doutor Armando de Negri Filho, coordenador-geral da Rede Brasileira de Cooperação em Emergências. Muito importante a sua participação. Muito obrigado, Jerusa Bittencourt, enfermeira, especialista, gerente da unidade do Posto Modelo de Porto Alegre. Muito obrigado, psicóloga Ana Paula de Lima, mestre em saúde coletiva, coordenadora da Comissão de Saúde Mental de Porto Alegre. Muito obrigado ao meu colega Tiago Baltes e muito obrigado ao Andres Vince, que garantiu... A palavra final, assim, aproveitar que a gente está falando com três profissionais de saúde e mandar um abraço para eles, né, e para os colegas deles que viveram esse ano tão difícil do Covid, eles estão vivendo, né, que transmitem um abraço nosso para eles e para os colegas deles de trabalho. Obrigado. Muito bem, muito bem. E eu queria agradecer também ao Andres Vince, nosso facilitador, que garantiu a qualidade dessa nossa conversa virtual aqui. Muito obrigado a todos e principalmente a você que nos acompanhou até agora. Eu acho que o nosso debate foi muito bom, foi muito esclarecedor, pelo menos para mim foi muito.